meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, professor, superintendente, dirigente, é nosso convidado especial para juntos desfrutarmos de mais uma lição do nosso primeiro trimestre de 2025. Lição maravilhosa em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje, em especial, a lição de número 6, que será ministrada nos dias 9 de fevereiro de 2025. E essa lição, ela tem 3 objetivos bem importantes. Nosso primeiro tópico, o objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus e o Pai e o Filho unigênito. Nosso tópico 2, refutar biblicamente, olha só, a heresia olha só como o nome é difícil, subordinacionismo, nome muito grande, muito difícil, e exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. E a lição hoje de número 6, o Filho é igual ao Pai. Nosso textuário, olha só como o textuário também é maravilhoso. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, olha só como é importante, te ungiu com o óleo da alegria mais que os teus companheiros. Veja que lição maravilhosa. Mas nosso texto vai até a parte do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. E analisando esse texto, que é importante analisar, o texto começa com: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Esta afirmação atribui a Jesus a mesma eternidade, a majestade que pertence a Deus Pai. O trono é símbolo de realeza e autoridade. E a frase que diz, pelos séculos dos séculos, enfatiza o quê? A duração eterna de seu reinado. Cetro de equidade e cetro do teu reino. O cetro é um símbolo de um poder real, certo? Que aqui é descrito como um cetro de equidade, indicando que o reino de Jesus é governado com justiça e retidão. E diz: amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Essa declaração é importante por quê? Porque ela revela o caráter do santo e justo de Jesus Cristo, que é a expressão perfeita do amor de Deus pela justiça e o ódio pelo pecado e pela iniquidade. E diz: Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria. Olha só como é interessante. A unção com óleo era um rito comum no Antigo Testamento que simbolizava a designação divina para um propósito específico. Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo para realizar a obra da redenção. E esta unção foi o que? Distinguida entre o quê? Entre outros seres celestiais. Isso a gente podemos ver em todo o Antigo Testamento. Verdade prática, olha só como é interessante a verdade prática. A lição está aqui aberta e estou aqui com a Bíblia também apologética, que a leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, versículos do 30 até o 38. E a verdade prática diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Veja que esta lição, a palavra-chave vai tratar de unidade. E nosso primeiro tópico tem como título a doutrina bíblica, olha só, da relação entre o Filho com o Pai, certo?
Nosso tópico 2, olha só como é interessante, a heresia do subordinacionismo, nome bastante complicado de se pronunciar. E nosso tópico 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Olha só que vamos tratar especificamente de algumas heresias que permeiam até os dias de hoje. Fazendo uma análise aqui como autor da nossa lição, deixa bem claro, tanto na introdução como a ideia do filho, tanto no Novo como no Antigo Testamento, o conceito de filho, na tradição judaica cristã, temos que entender o seguinte, que vai além de um sentido biológico que se estende a uma relação de identidade, observe isso, vai além de um sentido biológico que se estende a uma relação de eternidade e natureza. No pensamento judaico, ser filho significa compartilhar da mesma essência do Pai, incluindo sua missão, caráter e, em alguns casos, sua autoridade. Olha só como isso é importante. Então, este conceito de filho, ele é amplamente abordado nas Escrituras, sendo evidenciado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E muitos comentaristas bíblicos, ele apoia esta condição do termo judaico de filho, que nós vamos ver ao longo da nossa lição, que é uma lição maravilhosa, que vai se estender muito, certo? Então, segundo o pensamento hebraico, a ideia de filiação, ele vai além de uma descendência física e implica em continuidade da identidade e nas ações. Em Mateus, o Senhor Jesus deixou bem claro, quando ele denunciou ali os fariseus, por reconhecerem a injustiça de seus antepassados, isso está claro na lição, ao matar os profetas e ao mesmo tempo perpetuarem essa mesma condição. E essa expressão, filho dos que mataram os profetas, sugere não apenas a descendência genealógica, mas também a repetição das mesmas atitudes e crenças. E o mais interessante é que na nossa leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 10, versículos do 30 ao 38, que a nossa Bíblia apologética está aqui aberta. Quando eu chego lá em João capítulo 10, eu vou ter algumas heresias que negam justamente essa relação entre pai e filho. Primeiro ponto aqui é unicismo. Segundo, testemunho de Jeová. Terceiro, mormonismo. E quarto, islamismo. Então, essas doutrinas, elas não aceitam essa condição entre pai e filho, essa relação de unidade. No Salmo 8, verso 4, encontramos ali um paralelismo poético que reforça esse conceito da relação, que é o homem mortal para que te lembres, e o filho do homem para que te visites. Então, o termo filho do homem é um sinônimo de homem mortal, indicando que o filho carrega a mesma natureza do pai. Olha só como é interessante. Segundo Graic, esse uso reforça a identidade compartilhada entre pai e filho e é um princípio do pensamento semítico, ou seja, desde a época de Sem. Quando a gente usa esse termo nos evangelhos, Jesus frequentemente ele usa o termo filho para indicar uma relação espiritual e moral. Em Mateus, como a gente já leu, né, sobre os profetas, mas capítulo 23, verso 30, ele diz assim: assim vós testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Ele chama aqui filho, então vai uma filiação tanto moral como espiritual. Mais interessante que o texto vai falar de Orígenes no nosso segundo ponto, mas Orígenes, em seu comentário sobre Mateus, ele interpreta essa passagem como uma advertência contra a hipocrisia religiosa. Ele argumenta que a verdadeira filiação é determinada pelo caráter e pela conduta, e não meramente por uma linguagem biológica. Então, ele mesmo defendia esse conceito de filiação. Mais interessante é que um dos ilustres homens do passado, dos pais da igreja, Agostinho de Hipona,
ele, em sua obra, A Cidade de Deus, ele diz que ser filho significa participar da mesma essência do propósito com o Pai. Ele escreve: não é a carne que define o verdadeiro herdeiro, mas o Espírito e as obras que testificam a sua natureza. No Antigo Testamento, nós temos no hebraico a palavra ben e no aramaico bar. Então, esses vários contextos para identificar pessoas, filho, empregado, genealogia, aplicar essas pessoas pertencentes ao mesmo grupo, filhos da Babilônia, filho do homem. Então, tinha uma concepção muito grande sobre filho. No Novo Testamento, essa filiação, ela vai modificando. Por exemplo, para designar filiação como tecno, certo? Como ruios, padion, padirion. Então, são vários conceitos de filho para determinar, que ele dizia que Deus era seu próprio, que Deus tinha o seu Filho na mesma essência do Senhor Jesus Cristo, ou seja, igualando ali ao próprio Senhor Jesus Cristo. O significado teológico para a filiação, na teologia cristã, indica que igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância, isto se aplica diretamente a Jesus, que é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus, ele afirmou: eu saí e vim de Deus. Isso está lá em João capítulo 8, verso 42. Ainda diz assim: eu saí do Pai e vim ao mundo, eu vou deixá-los outra vez e vou voltar para o Pai. Isso na Bíblia atualizada, mas ele deixou bem claro em 16 de João 28, que ele mandaria o Espírito Santo também, que seria um da mesma espécie. Então, quando ele declarou, lá em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está ali escrevendo e revelando uma relação única com o Pai. Os interlocutores aqui, eles entenderam claramente essa afirmação como uma declaração de sua divindade, pois ele mesmo dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se de igual a Deus. E vou citar também mais uma vez Agostinho, que ele diz que essa filiação não é adoção, mas é a essência, garantindo que Cristo compartilha a mesma plenitude de divindade do Pai. Olha só como este conceito de filho é muito amplo nas Escrituras. Então, para nós concluirmos o primeiro bloco, para não ficarmos muito extenso, a exegese do conceito filho na tradição judaico-cristã revela que esse termo carrega um significado que transcende a descendência biológica. Então, o paralelismo ali poético de Salmo e a acusação de Jesus, censurando ali os fariseus em Mateus capítulo 23, verso 31, é a reflexão dos pais da igreja, que confirmaram que ser filho é compartilhar a natureza das ações e os mesmos valores e atributos do Pai. Então, esse conceito tem profundas implicações teológicas, especialmente no entendimento cristão, como o Filho de Deus é igual em natureza do Pai e em sua missão. Então, está claro nas Escrituras. Então, meus queridos, obrigado por essa oportunidade de estar conosco e lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já para o segundo bloco, a heresia do subordinacionismo. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título A Heresia do Subordinacionismo, certo? E o título deixa bem claro, Orígenes. Lembrando que Orígenes, irmãos, ele foi um dos maiores marcos para a igreja cristã em suas doutrinas. Hoje, muitas igrejas seguem algumas doutrinas dele, mas apesar de ele ter um conceito sobre o subordinacionismo, não quer dizer que ele seja completamente um herege, mas nós cremos em algumas doutrinas de Orígenes, apesar de alguns conceitos eles ter ali uma figura central da cristologia no primeiro século. Então a gente temos que entender e definir ali algumas teologias de Orígenes. Por exemplo,
A teologia dele é uma das mais complexas, certo? E debatida na história do cristianismo primitivo. Por quê? Porque ele tinha um pensamento filosófico e teológico, que ele queria combinar alguns elementos do platonismo com a teologia cristã. Isso gerou bastante confusão, certo? Gerou tanto a defesa como a crítica para alguns teólogos posteriores, certo? Como também da sua época. Então, Orígenes, ele particularmente, em relação à sua concepção da Trindade, foi uma figura central das mais controversas cristologias, e sua análise e sua posição sobre a subordinação do Pai ao Filho tornou um ponto crucial, certo, nas discussões teológicas das antiguidades. Orígenes, a sua data é de 1085 a 254, um dos primeiros teólogos sistemáticos da igreja, certo? Foi uma figura complexa. Ele buscou conciliar, como já disse, a teologia cristã com o seu pensamento filosófico, certo? Filosófico grego, e particularmente o neoplatonismo, né? Em sua tentativa de explicar a Trindade, ele destacou a monarquia e a soberania, né? Ele igualava isso aí, do Pai com a fonte de todas as coisas, incluindo o Filho e o Espírito Santo. Então, Orígenes, ele é frequentemente usado para promover uma teologia subordinacionista, ou seja, onde ele parecia sugerir que o Filho era subordinado ao Pai, em essência ou em natureza. Esta ideia implica que, embora o Filho ele fosse divino, ele seria, de alguma forma, inferior ao Pai. E isso nós vemos muitas heresias através, fazendo com que, negando ali o próprio Senhor Jesus Cristo de ser Deus, né? Então, esta doutrina, ela particularmente visível em sua concepção da Trindade em relação dos intrinitarianos, infelizmente não ficou certo para quê? Para que as pessoas que criam na Trindade jamais aceitariam que o Filho fosse subordinado ao Pai. Orígenes defendia que o Filho ele era gerado pelo Pai e, portanto, o Filho era de uma essência similar, mas não idêntica ao Pai, né? Essa ideia, que era uma tentativa de explicar a origem do Filho, se tornou um ponto de divergência com a ortodoxia trinitariana, que foi mais claramente articulada no Concílio de Nicéia. Então, Orígenes, e como ele tratava essa subordinação do Filho, ele dizia que afirmava que o Filho era submisso ao Pai, no sentido de que o Filho foi gerado pelo Pai, certo? O que implica que certa subordinação em referência ao Pai. Então, essa ideia é visível na sua obra chamada Princípios, ou seja, sobre os princípios. Então, nesse livro, ele defende ali, onde ele escreve que o Filho é um fato de expressão perfeita do Pai, mas, por ser gerado, não é idêntico ao Pai em toda a sua essência. Então, ele acreditava que, em termos de origem, o Filho era derivado do Pai, o que estabelecia uma hierarquia na Trindade, ou seja, classificando como quase três deuses. E o Espírito Santo também fazia uma distinção entre o Filho e o Espírito Santo. E os subordinacionistas, frequentemente, eles recorriam a uns versículos que destacavam o aspecto humano de Jesus, para ter uma dependência de subordinação em sua missão e seu papel. As principais passagens eram João 14, 28, João 5 e 19, grava essas passagens, Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 8, que diz que sendo Deus, em forma de Deus, não temos usurpação de ser igual a Deus, mas também lá em João 10 e 30, que é o texto-chave da nossa lição, e Colossenses, capítulo 2, verso 9. Lá em João 10 e 30, quando o Pai diz, eu e o Pai somos um, isso reflete uma unidade essencial entre o Pai e o Filho, contrariando o quê? A ideia de desigualdade. Lá em Colossenses, capítulo 2 e 9, quando diz que por nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Cristo.
mostra que Cristo possui a mesma plenitude divina do Pai. Então, os subordinacionistas, eles confundem a subordinação funcional com a subordinação ontológica. No Novo Testamento, há várias passagens em que Jesus se submete voluntariamente à vontade de Pai em sua missão redentora. No entanto, essas submissões funcionam, submissões funcionais, não significam inferioridade de essência ou divindade. O exemplo usado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, e o próprio Filho também se sujeitará a todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Então, os subordinacionistas, eles argumentam que essa passagem indica uma inferioridade permanente do Filho, sem considerar o contexto da missão redentora e da restauração final. Ele diz que todos nós também seremos restaurados, onde o Filho se sujeitou todas as coisas que o Pai ali estava derivado do próprio Filho. Então, o uso que eles bastante utilizam também em Colossenses capítulo 1, verso 15, onde ele trata de um termo chamado protótocos, que é ali para primogênito, né, que interpretam como unigênito, se refere que o Filho ele foi criado ou gerado pelo Pai, uma visão que ignora um símbolo ali bastante Cristo, dizendo que ele tinha ali a permanência, a preeminência e a autoridade sobre todas as coisas, principalmente na criação, e não a sua criação, mas diz que Cristo é sobre toda a criação e não na sua criação. Enfatiza também o unigênito monógenes, que enfatiza que a singularidade entre o Pai e o Filho é um fato ali da criação, quando mostra que ele diz que o unigênito, que todas as coisas foram criadas por ele. Ele quem? Por Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esses termos teve uma influência muito grande ali, de uma controvérsia ali em Nicéia. Durante esse retorno, Ário também surge, e a origem se tornou uma figura central para ambos os lados ali no debate. Por um lado, tinha os seguidores de Ário, que afirmavam que o Filho não era eterno e da mesma substância do Pai. Usaram algumas ideias de Orígenes ali para apoiar suas teses. Então, Ário, como a gente viu na lição passada, considerava que o Filho era uma criatura e, portanto, subordinado ao Pai. Um pensamento que parecia ressoar com certos aspectos da mesma teologia de Orígenes. Então, com esses elementos não platônicos, então, ele mostrava que esses homens tinham uma total influência e umas interpretações fortes sobre disseminar heresias. Então, quando a gente mostra que as obras de Orígenes, que distorceu as interpretações mais fortes da teologia, aí entra em uns pais da fé posteriores, que ele observavam de a ideia de subordinação que Orígenes ele propunha, não era uma negação da divindade do Filho, mas uma tentativa de, pelo menos o Isbe ele mostra isso, era uma tentativa de compreender as relações dentro da Trindade. Contudo, ele também argumentava que a visão gerou uma confusão muito grande, e uma das razões pelas quais Orígenes ele foi muito criticado, especialmente quando suas ideias foram usadas para justificar as posições mais extremas, como o arianismo, principalmente que o Pai ele não era da mesma substância do Filho, eles eram separados. E para os pais da igreja, principalmente Atanásio de Alexandria, ele foi bem claro, foi um dos mais veementes opositores das ideias do subordinacionismo de origem. Em sua luta contra o arianismo, ele defendeu a igualdade e a substância, como Homoiousios, né, que era entre o Pai e o Filho. Atanásio, ele argumentava que se o Filho fosse subordinado ao Pai, em essência, a salvação humana e a salvação, a obra redentora que Cristo viu
seria impossível, pois o Filho não poderia ser plenamente Deus e, portanto, não poderia oferecer um sacrifício para a redenção. Somente a Deus se poderia oferecer sacrifício e a obra de Cristo seria anulada. Então, Atanásio, ele foi um dos mais defensores da oposição contra o subnacionismo, contra o unicismo, contra essas pessoas que diziam que o Filho era subordinado ao Pai. Gregório de Nazianzo, em sua teologia trinitária, enfatizou a plena igualdade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E ele, criticando as visões de Orígenes, né, do subordinacionismo, ele defendia que, embora o Filho fosse gerado do Pai, esta geração não implicava em inferioridade em essência, mas sim uma diferença entre pessoas, pai e filho. Como diz assim, eu e o Pai somos um. A mesma situação quando o Senhor Jesus Cristo falou, entre marido e mulher, ambos serão uma só carne. Como pode? Eu e minha esposa sermos uma só carne. É a mesma essência, a mesma substância. Atanásio, ele escrevendo contrária, ele disse, se o filho fosse inferior ao pai, ele jamais poderia ser mediador entre Deus e os homens. Apenas um que fosse da mesma essência de Deus poderia realizar a obra, poderia realizar essa medição e a redenção perfeita. Então, em resumo, Orígenes foi uma figura-chave das primeiras discussões da Trindade, do subordinacionismo, e suas ideias, embora profundas e influentes, foram controversas. Então, teve embates, teve debate, teve distorções entre, principalmente, as pessoas da Trindade. Então, isso levou uma séria crítica por parte dos defensores da ortodoxia posterior, e também a principal crítica era a ideia de que, se o filho era subordinado ao pai, isso comprometeria a verdadeira igualdade de essência da plena divindade do Pai e do Filho. Então, isso mostra que precisamos, sim, defender a fé cristã. Meus queridos, obrigado por mais um bloco 2. Logo, logo iniciaremos o bloco 3 com o tema Como o subordinacionismo se apresenta hoje. E lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3, e voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o final, nosso bloco 3, com o tema Como o subordinacionismo se apresenta hoje. O autor da nossa lição vai colocar no contexto islâmico, né? Então, o subordinacionismo no contexto islâmico pode ser visto como uma forma distinta à sua forma tradicional do cristianismo, mas há um paralelo em comum à figura de Jesus, que é tratada e subordinada à figura de Maomé, veja que absurdo, além da negação da sua divindade. Então, no islamismo, a visão de Jesus, ou Isla, como é chamado no Alcorão, né, é fundamentalmente diferente do que nós pregamos hoje no cristianismo. Embora seja ele considerado Messias e profeta, o Islã nega que ele seja filho de Deus e coloca Maomé como o último e maior profeta, superior a todos os outros, e isto inclui também ao Senhor Jesus. A ideia aqui do subordinacionismo no Islã é uma subordinação de Deus, de Jesus, ao Deus do Islã, que é Alá, mas também uma subordinação de Jesus ao seu papel principal, que é Maomé. Para os muçulmanos, Maomé não apenas vem após Jesus, mas é superior a ele, sendo considerado o selo dos profetas e um modelo definitivo para a humanidade. E a subordinação de Jesus no Alcorão, como é que isso funciona? No Alcorão, a divindade de Jesus é negada veementemente e é dito que ele é apenas um ser humano
e um profeta de Alá. Além disso, o Alcorão o Alcorão refuta qualquer ali associação de filiação divina. Então, o Alcorão ele refuta qualquer associação a isso, como Jesus ele é claramente exposto no Alcorão. No livro de Sura, do Alcorão, no capítulo 4, nos versículos 171, você pode encontrar Sura, ou Surata, ou até Alcorão. Ó povo da Escritura, não enxergarem a sua religião e não diga sobre Deus, exceto a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, não é senão um servo de Deus e seu mensageiro. Não diga, 3, cessem isso. Melhor para vós, Deus é somente um Deus. Então aqui, essa passagem reflete como a subordinação de Jesus no Islã não se limita apenas ao relacionamento de Jesus com o Pai, mas também coloca a uma distância teológica entre Jesus e Maomé, né? Reconhecendo apenas como servo e mensageiro. Então, a negação da divindade de Jesus no Islã pode ser considerada, de certa forma, uma forma de subordinacionismo, pois ele é visto como subordinado ali ao próprio Alá e ao próprio Maomé. Por outro lado, afirma que Jesus é coigual e coeterno com o Pai, sendo completamente Deus e homem. Isto é na nossa teologia, mas para o Islã ele mostra que Jesus ele não é isso, é apenas um mensageiro. Então, no entanto, é importante notar que o islamismo nega o conceito de trindade. O único Deus para os muçulmanos é Alá. Isso reflete o quê? Uma subordinação fundamental entre Deus e todos os seres viventes, incluindo os profetas, sendo Jesus apenas um dos grandes profetas e não sendo um filho de Deus. Então, olhe só como é importante. O Alcorão também afirma e diz que Jesus é o Filho de Deus, dizer que Jesus é o Filho de Deus é blasfêmia. Isso é o conceito do islamismo. No entanto, essa interpretação errônea decorre de uma falta de compreensão do conceito cristão de filiação divina. O conceito de Filho de Deus no cristianismo não se refere a uma relação humana ou biológica, mas sua origem divina, sendo ele gerado de forma eterna e sem pecado pelo Espírito Santo. Isso significa que Jesus ele tem uma única e divina natureza em comum com o Pai. Então, veja que o Alcorão ele distorce tudo, mas nós dizemos que Cristo ele é a única identidade divina. Não tem outro, somente o Senhor Jesus Cristo. No Islã, Jesus, como já disse, é um grande profeta, mas completamente subordinado a Alá e não possui natureza igual ao Pai. Deixei bem claro que tem. E ainda no livro de Sura do Alcorão, nos Sura 4, versos 157 e 158, ele refere-se à morte de Jesus, dizendo que ele não foi crucificado e que Deus o levantou ao céu. Olha só, então isso vai implicar o quê? Uma negação total da morte do Senhor Jesus Cristo, tanto da morte quanto a sua divindade. Se nós lermos ainda o livro de Sura, no capítulo 3, versículos 45 ao 47, Jesus é chamado de Messias e filho de Maria, mas é claramente subordinado a Alá, que é o único Senhor de todos. Veja que conceito tem algumas religiões a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, dizendo que ele era subordinado ao Pai, mas vemos que ele é da mesma essência, da mesma natureza do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, embora o subordinacionismo tenha sido defendido por alguns teólogos cristãos no primeiro século, como Orígenes, como o Alcorão, ele diminui o Senhor Jesus Cristo, como algumas seitas, unicismo, mormonismo, TJ, certo?
A doutrina ortodoxa cristã afirma que Jesus é coeterno e coigual com o Pai. No cristianismo, a divindade de Cristo é essencial para a salvação, pois somente um Deus verdadeiro poderia realizar a obra redentora e trazer conciliação entre Deus e toda a humanidade. O islamismo, por sua vez, não aceita esta igualdade à divindade de Jesus e o coloca como uma posição de subordinação, não apenas com o Pai, mas também, certo, com o papel messiânico de Maomé. Então, ele é também inferior a Maomé, embora o Islã reconheça a importância de Jesus, que o chama de Messias, como é claro, isso nós vimos, mas é subordinado a Alá. Então, para concluirmos o nosso raciocínio aqui, a nossa lição maravilhosa, hoje, o subordinacionismo no contexto islâmico se apresenta principalmente na negação da divindade de Jesus e na subordinação de seu papel principal ao Alá. E algumas interpretações, como nós vimos, né, de Maomé como sendo o último e maior dos profetas. E vemos que alguns movimentos, como TJ, que defendem ali a teologia unitarista, ou seja, acreditam que Jeová, o Pai, é o único Deus verdadeiro, enquanto Jesus é uma criatura divina e não Deus da mesma essência. Embora a doutrina da Testemunha de Jeová afirme ali que tem um Deus supremo, que é Jeová, e enquanto Jesus é subordinado ali a Jeová. Então veja a comparação entre TJ e o islamismo. Jesus é subordinado a Maomé e para as TJ, Jesus é subordinado a Jeová. Isso mostra o quanto de distinção entre os verdadeiros textos que mostram uma igualdade entre o Pai e o Filho, de um Deus verdadeiro entre Jesus e que Jesus tem uma superioridade igual ao Pai. Isto é negado, como nós vimos nas nossas lições bíblicas. Então, Cristo, ele é da mesma essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, mostrando que o quê? O Filho não é o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Filho, mas os três são Deus, em essência, em poder, em divindade, eterno, onipotência, onipresença e onisciência. Então, os três, eles são coeternos e são coiguais nas suas funções, mas três pessoas distintas. Obrigado, meus queridos, pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Veja que essa lição, ela tem muito tema a ser abordado. Concentre-se na figura do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para passar para os seus alunos, mostrando que o Filho não é subordinado ao Pai, mas que é igual ao Pai. Lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial ao domingo. Obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado.